Hello, titia chegou, minha gente. Hoje eu vou fazer aqui uma série de textos do Bruno Gessinger. Entre eles estão o texto 4 e 5, uma história, né? Ele trazendo aí a história de Cristo, mas eu vou começar aqui com um texto que ele publicou no dia 28 de março de 2025 com o título Um Mestre está entre nós. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei que havia um grande mestre entre nós. Ele desceu há algum tempo, mas a sua presença se faz sentir mais forte. Ontem, ao fazer um áudio, senti uma presença diferente. Me veio uma emoção indescritível no coração. Senti a paz e o amor em presença. Real. Esperei um pouco e comecei a conversar com ele. Segue umas informações preciosas. Uma presença espetacular para nos apoiar e nos alegrar. Quem é você? Eu perguntei. Ele me diz, eu sou o mestre do Cristo. E de onde você vem? Venho de um planeta que você não consegue ver. O nome? Na sua linguagem, esse planeta não tem nome. Vide que vocês desconhecem. Ele não está no campo de visão de vocês. E por que eu desconheço? Há um universo em informação que você desconhece. Meu lar passa desapercebido de vocês enquanto seres e raça humana, porque estamos há anos-luz em evolução de vocês. Uso o termo anos-luz porque esse você conhece. E eu estive na criação da raça humana e estive na Terra há milhões de anos atrás como enviado dele. Portanto, querido irmão, sou muito velho em sua concepção humana. Minha existência precede e ultrapassa os limites de sua compreensão de ser, vida, raça, planeta, universo. Quem é você de fato e não simples referência ao Cristo? Eu sou aquele que determinou a criação da raça humana. Realizei isso sob o comando do Criador. Responderei objetivamente, eu venho do grande Sol central, o astro ou energia que comanda esse quadrante do universo. Eu sou o embaixador do grande Sol. Eu sou a consciência que determina o Sol do sistema planetário onde a Terra está. Você me sente próximo e assim estou, mas em presença, em ser, estou no Sol do sistema. E por que você está aqui? Eu participei da criação. Eu participei de todos os eventos planetários importantes da Terra humana. Eu tenho responsabilidade perante a qualquer irmão humano e perante ao grande Sol. Portanto, estou aqui para determinar os rumos da raça humana e da Terra em acordo com o Criador. E qual é o seu nome? Meu nome é impossível de informar perante sua consciência. Na realidade, nome significa o quê? Minha vibração e consciência transcendem qualquer conceito que você tenha. Eu tenho mais de 1 milhão de anos em vida e exercício da e de vida. Você compreende que tem informações que eu não vou te entregar pelo simples fato delas não terem benefício algum ou contribuição. Se foque no que eu sou e o que eu estou fazendo aqui, junto de vocês. Se foque no seu eu sou. Eu estou aqui para a passagem ou emancipação da raça humana e do planeta. Foram vocês que realizaram. Eu apoio. Não há ser que possa impedir-me de realizar isso. Eu estou com vocês para selarem definitivamente o futuro de cada um de vocês. Era comigo que você conversava enquanto mirava e fixava o sol do sistema. Eu estou aqui para dizer a todo que tem ouvidos que nada vai parar o que foi determinado. Não há um ser sequer, até onde a consciência alcança, que tem o poder de mudar o que foi determinado. Eu sou aquele que veio cumprir o propósito da Terra existir. Eu sou aquele que veio dar vida longa a vocês. Se fosse o contrário, em um pensamento, estaria tudo desfeito. Fiquem em paz. Eu estou junto de cada um de vocês. Vocês me conhecem. Estive junto de sua criação. Eu abençoei cada um de vocês. Por Bruno. Dizer o quê? Se ele está conosco, nada está contra nós. Eu fiz o último vídeo que eu fiz do Bruno, foi uma série de textos também, e ele falava num dos textos que havia um grande mestre entre nós, né? E aqui está um texto que ele fez na sequência, no dia 28 de março, falando do diálogo que ele estabeleceu com esse mestre,
que é um mestre também de Cristo, e que vem do grande sol central, vamos dizer assim, trazer aquela dose extra de energia para todos nós que estamos trabalhando, né, por nós, pelos demais, pelo planeta, nessa fase aqui importante, né, desta transição planetária, onde realmente a gente precisa muito desse suporte para poder trilhar a nossa jornada, que já nos leva a um cansaço muito grande, mas a gente sabe que esse cansaço é resultado de eras e eras e eras de trabalho, e como o Vital já falou, né, naquele texto da alma cansada, a nossa alma sabe o que vem, e essa espera também acaba sendo aí um pouco exaustiva. Vamos lá, eu vou aqui fazer o texto 4, que o Bruno publicou no dia 3 de abril de 2025, Uma História 4, que é a continuação, tá? São 5 textos no total, continuação da história de Cristo. Então ele tinha falado, né, de que Judas não o traiu, que todo mundo conhecia ele, aqui é a continuação. Naquela noite eu caminhei junto do centurião que veio me prender e levar-vos junto. Levar-vos, né? Quando ele diz que a gente também estava lá. Vou recomeçar. Naquela noite eu caminhei junto do centurião que veio me prender e levar-vos junto. Ficamos em silêncio. Ele estava com medo e constrangido. Chegamos na prisão e na frente da cela eu disse a ele em voz de comando, abre aspas, libertai meus irmãos. Eles nada fizeram, fecha aspas. Disse a vós, abre aspas, ide em silêncio e cuidai de vossas famílias. Quando for chegada a hora eu me pronunciarei a todos vós, fecha aspas. Durante toda a noite, o centurião veio para conversar comigo. Questionava por que eu combatia o sacerdote, sendo eles os donos de tudo. Por que eu dizia que sou filho dele e dela e vós é meu irmão? Ele temia os deuses e isso era uma heresia punível com a pena de morte. Eu repeti o que disse a vós, abre aspas. Eu assim sou e tu o dizes. Sou livre para expressar meu amor para tudo e todos. Não posso negar aquilo que eu sou, fecha aspas. De manhã, fui levado à presença do governador ditador e algoz. Ele me olhou nos olhos e soube quem eu sou. Tremeu. Estava pálido, pois sabia que iria cometer a maior injustiça de sua vida. O governador calvo colocou sua toga e capacete, fez um teatro e lavou as suas mãos. Nada do que eu diria iria mudar o rumo da minha história. Sentença dada, fui caminhando até o local. Um monte muito belo, que outrora era um local de pastoreio e de grandes encontros. Chegado ao local, colocaram cravos em minhas mãos e pés. Os outros 2 amarraram conforme a época. Os outros 2, né, que foram crucificados também. Minha mãe terrena veio até mim, serena, calma e com a sabedoria dos conscientes. Meus outros 3 irmãos estavam com ela. Eu disse à minha família terrena, abre aspas, cuidai-vos e cuidai a nossa família. Cuidai uns dos outros. Hoje mesmo estarei junto dele e ela, e de lá cuidarei de vós, fecha aspas. Vós aparecestes perante mim e eu vos disse, abre aspas, irmãos, eis minha mãe. Ajudai-a como se vossa mãe fosse. Minha mãe, zelai pelos meus irmãos, como se vossos filhos fosse, fecha aspas. Então decidi que era chegada a hora. O céu escureceu. Do céu soou a trombeta ensurdecedora. Nuvens pretas enegreceram o sol. Quando a trombeta silenciou, tudo o que foi ouvido era silêncio. Em todos os cantos de vosso lar terra, souberam que sou o filho que veio mudar o lar. E assim eu fiz. Eu não sofri dor alguma. Eu não senti nada. Estava com ele e ela dentro de mim, e eu estava dentro dele e ela. Desde a iluminação no deserto, a matéria não me afetava. Minha única emoção é o amor que eu sou. Dei ordens para que me levassem ao jazigo e aparecessem 3 dias depois. Durante esses 3 dias, as nuvens ali ficaram. Eu vos falarei sobre a ascensão que vós vistes e não entendestes naquele tempo. Agora entendereis, porque ela é parte de vós. Eu sou o Cristo, e vós sois meus irmãos. Estou convosco, e vós estáis comigo, unidos
cumprimos a determinação de nosso Pai e Mãe de toda a vida e criação. Bruno, texto que ele publicou no dia 3 de abril de 2025. Não vou comentar esse texto, tá? Tem muita gente que não tem Facebook e acaba não acessando, obviamente, os textos do Bruno. Então, eu vou fazer, né? Sempre que possível, eu vou trazer textos que eu não vou comentar, mas vou compartilhar o conteúdo, né, com as pessoas que não têm aí o Facebook para acessar. Texto do dia 8 de abril de 2025, título Cristo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esses dias, um de vocês me questionou sobre Cristo. Eventualmente, eu recebo esse tipo de questão e agora aproveito para repassar algumas informações. A imagem de Cristo que uso. Sempre que ele faz um texto sobre Cristo, ele fixa ele põe uma imagem. Então vamos lá, a imagem de Cristo que eu uso. Eu busquei na internet aquela vibração humana que mais se assemelha com a que Cristo foi enquanto personagem Jesus. Eu não pesquisei, e sim apenas mentalizei a imagem dele naquele tempo e veio essa imagem. Aliás, todos vocês estavam lá e conheceram Jesus? Isso está em suas memórias acásticas humanas? E você pode acessá-las sem interferências ou precisarem de ajuda. Aliás, muitos de vocês respondem aos textos afirmando que as informações ressoam com você, ou seja, você sente a informação dentro de você. Cartas de Cristo. Esse é o único texto que eu recomendo. Vocês sabem que de tudo que vem a mim em informação, em torno de 0,5% eu vejo ou escuto, mas é importante para mim receber as informações. Não para contrariar, e sim ler as energias e o quanto elas estão atuando na vida humana. O quanto elas estão influenciando a vida de cada um de nós. O canal que escreveu as cartas de Cristo, tá, gente? Eu a conheço e respeito, uma grande irmã que cumpriu sua missão. Naqueles dias, nada simples fazer o que ela realizou. Eu tenho um texto de Maria de Nazaré para publicar, a mãe de Jesus. Essa semana eu farei. É um doce de pessoa. E finalizarei algumas informações de Cristo enquanto Jesus. Busco me focar nesse nível e frequência de informação. Para mim, a Torre de Babel não mais me pertence. Tenho visto que eles estão ficando mais silenciosos, menos atrevidos, menos vaidosos. Por quê? Abre aspas. A consciência humana está em acordo com as energias e informações do novo. O velho está caindo em si e por isso se silenciando, fecha aspas. Compreende? Essa semana vai ser estonteante. Mais um capítulo da, abre aspas, saga da queda do castelo, fecha aspas. Apenas observem e, em silêncio, deixe ir embora aquilo que não te traz benefícios. Foque naquilo que diz respeito a você, naquilo que você quer e naquilo que é seu propósito. E propósito é algo que vocês estão abrindo suas consciências. E isso trará bênçãos a vocês. Abençoado seja você, sua família, seu esforço, seu trabalho. Se você não estivesse aqui nessa jornada de milênios, isso seria possível? Claro, mas seria mais difícil e trabalhoso. Você está aqui para escutar isso. Isso é você. Bruno Arauto da Paz Confiante. Texto do dia 8 de abril, né, onde ele traz aí mais algumas informações aqui sobre Cristo. E aqui ele cita as cartas de Cristo. Eu recebo, hoje já nem tanto, mas muita gente já me perguntou das cartas de Cristo, o que eu achava, o que eu não achava. Eu li há muitos anos as cartas de Cristo. Eu sei que tem canais onde as cartas de Cristo estão em formato audiobook. E eu comentei no último áudio que eu fiz, no último vídeo que eu fiz, sobre os textos do Bruno, inclusive acho que foi uma história, eu não lembro se é a 2 ou a 3, quando ele fala que ele não sofreu tentação nenhuma no deserto, e isso também ressoou comigo, e eu já tinha lido isso nas cartas de Cristo, que ali foi um momento de iluminação de Jesus, onde ele entendeu o que ele era, e entendeu o que é Deus. Então as cartas de Cristo foi escrito por uma mulher, que é o que tudo indica, né, o que a gente já leu, ela ficou 40 anos sendo preparada para receber aquele trabalho. Sendo, digamos assim, eu diria que resetada de crenças, de dogmas, de tudo. E ali ela desenvolveu um trabalho, eu acho que ela desencarnou, inclusive, recentemente, né? E aqui ele traz
essa informação, inclusive mais uma vez confirmando, todos vocês estavam lá com ele. Isso está nas suas memórias akáshicas. Por isso que para muitos de nós, os textos do Bruno fazem tanto sentido, né? Porque a gente realmente sente que estava lá. E aí eu vou para o texto 5, uma história, parte 5, que é a última parte, ele escreveu no dia 9 de abril de 2025. Eu sou o Cristo, e vós, quem sois? Vos direi, abre aspas, sois filhos do mesmo pai e mãe que sou. Sois meus irmãos amados e magníficos irmãos, fecha aspas. Naquele dia, eu ordenei que me colocassem no sepulcro que meu tio José havia comprado. Disse que fechassem-no e voltassem 3 dias após. Os dias ainda estavam escuros e as noites estavam mais escuras, sem a presença das estrelas ao céu. Ao 3º dia, viestes até eu na hora marcada. O sepulcro estava aberto, mas vistes que meu corpo estava lá. E então eu ascendi ao primeiro nível de consciência. Vós podeis descrever o que vistes, mas ainda tendes dificuldade em acreditar que estivestes comigo em vida humana e fora dela. Eu vos anunciarei, abre aspas. À nossa volta tudo parou e ficou congelado. Dos céus veio uma enorme bola de fogo. Ela veio até mim, ficando do lado de fora. Então me vistes dentro dela. O que houve, perguntais? O que isso é, fecha aspas. A ascensão é a união de tudo aquilo que vós sois. Eu integrei a mim enquanto espírito ou alma, e com a minha alma desceu a minha descendência do Criador. Mais de 1 milhão de anos em exercício da vida foram por mim integrados ao meu corpo físico. À medida que o processo era realizado, a luz levou embora as nuvens pretas. O silêncio foi quebrado pela música. Que música? O meu nome em luz. Não falei nada a vós, mas sabíeis o que eu sou e entendestes tudo o que tinhais que realizar. Neste nível não há palavras a serem ditas, e sim o amor do coração é que fala. Subi aos céus em seguida, um cometa visto a milhares de metros de distância, a luz e a música, e a vida retomou seu rumo até os dias de agora. E vós estáis a me escutar. Caminhastes em vida humana até os dias de hoje. Eu caminhei pelas estrelas cumprindo meu propósito em ser mestre ascensionado. Passados 2000 anos em vosso calendário terreno, estou no 2º nível, mas jamais abandonei-vos e sempre estive junto de vós. Podeis me sentir? Estou próximo de vós, amados irmãos, mais próximos que podeis imaginar. Estou aqui agora para acompanhar o grande salto que dareis neste exercício atual da vida humana. Cumpristes a vossa profecia, assim como eu cumpri a minha. O novo já está entre vós. Eu sou o Cristo. Amo-vos. Eu sou o Cristo. Honro-vos. Eu sou o mestre ascensionado e vós sois meus irmãos em processo de ascensão. Portanto, ao assumirdes a vossa mestria, assim se fará. E está feito. Por Bruno. Então aqui está o texto que fecha as 5 publicações do Bruno, esse do dia 9 de abril de 2025, trazendo a história de Jesus. Agora eu vou para o dia 10 de abril, o texto é Maria de Nazaré. Eu sou Maria, aquela que vocês conhecem como sendo a mãe de Jesus e Nossa Senhora. De fato, eu fui a mãe, mas não sou a sua senhora. Eu sou sua irmã. Sou mestre ascensionada como aquele que é o mestre do amor. Eu sou Maria e envolvo-te em meu manto rosa, o manto do amor. Naqueles dias eu me casei com um rei. Eu vinha de família abastada e era a filha mais velha de uma mãe que me gerou já em idade avançada. Eu e o rei tivemos 4 filhos, sendo o mais novo ele. Era necessário termos uma família grande para que pudéssemos realizar a obra. Jesus nasceu em uma casa humilde durante nosso período de refugiados. Junto com a minha família estava o tio José, meu irmão.
Meu esposo ficou para exercer o reinado dele. Gerar Jesus foi uma experiência de me colocar em contato direto com o amor. Fui ajudada a me preparar para receber tamanho ser. Nenhuma mãe humana teria condições de assim fazer. Jesus era uma criança adorável. Gostava de sentar-se e conversar. Adorava conhecer pessoas e mantinha com elas um diálogo como se velho conhecido fosse. Cativava todos. Jesus viajou muito em companhia ao tio, rico comerciante. As viagens eram para o despertar de todo aquele que desceu junto conosco para o início das profecias do amor. E você, amado e amada, esteve lá e o conheceu. Por isso que a juventude dele foi sonegada de vocês. Mas ele esteve em todos os continentes. A última etapa foi o deserto. Era necessário o iluminar dele no deserto porque ele refez o caminho que Moisés fez ao criar o povo cristão. Eu fiquei no povoado onde estávamos refugiados. Posteriormente, retornei ao meu local de nascimento, onde os romanos realizaram seu trabalho. Meus outros 3 filhos, uma filha e 2 filhos, ficaram junto de mim. No monte, onde ele realizou o milagre do mistério, foi muito forte. Eu estava lá e sabia de tudo o que estava acontecendo. Realizada a ascensão dele, retornei para a região onde meus pais moravam. Meus outros filhos seguiram para locais diferentes, cumprindo o propósito deles. Tio José foi para um local onde esteve por 3 vezes com Jesus e era um local onde ele gostava muito, que é hoje o país que vocês conhecem como Inglaterra. Lá ele continuou o propósito dele. Eu cuidei de enfermos, eu falei para todo o ouvido sobre a cura e eu falei a todos sobre o amor. Eu vivi muitos anos mais e minha afeição era de jovem. Quando eu decidi partir, ascensionei da mesma forma que ele realizou. Hoje sou mestre ascensionada, a mestre do manto rosa. Estou muito próximo de vocês. Uma legião de mestres está junto apoiando vocês em seus propósitos. Permaneçam fortes, pois é a sua força que cumpriu as palavras dele. Sempre que você desejar, fale comigo e eu falarei com você. Sinta-se em paz em minha presença. Feche seus olhos, deixe vir a imagem que foi eu e sinta a minha presença junto de vocês. Eu sou Maria e envolvo-te em meu manto rosa, o manto do amor. Por Bruno, texto que ele publicou no dia 10 de abril de 2025 sobre Maria de Nazaré. Gente, a gente sabe, vocês já me viram inclusive falando aqui da questão de Jesus não ter morrido na cruz e tudo mais, né? Eu tô trazendo os textos do Bruno aqui, gosto demais. Já assisti muita coisa, já acessei muita coisa. Eu não tenho esse acesso consciente a nível espiritual. Mas a questão, eu sei inclusive de grupos, né, onde existe eu vou usar a palavra ideia, né? A ideia de que essa grande operação militar que nós conhecemos hoje começou exatamente com Jesus. E que mesmo tudo que ele passou na cruz já fazia parte, a ponto dele ser retirado com vida. Eu não descarto nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Então, eu acho que é sempre válida a reflexão, o sentir, né? Eu realmente trago aqui textos que me tocam e que eu acho que são muito válidos para a gente refletir, e cada um de nós precisa fazer, né, o seu próprio trabalho de filtrar as informações e de sentir aquilo que de fato ressoa, né? Porque são muitas as informações que giram em torno de Jesus, da descendência dele, de Maria Madalena, de tudo que ele viveu, do pós-crucificação, e eu tenho certeza que todos nós, certamente, acessaremos essas informações. Aqui um outro texto do dia 15 de abril de 2025, autoestima. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho trabalhado bastante em mim e com vocês a respeito de autoestima.
autoestima mais elevada indo ao encontro do autoconhecimento de quem eu sou. Vocês todos têm uma longa história e conhecem em frações até onde a lembrança se torna real, uma parte dela. Isso foi natural nesse modelo de evolução. Lembranças de vidas passadas e da vida estrelar foram apagadas. Por quê? Para que você, ao evoluir como ser humano, pudesse abrir suas conexões e ampliar suas consciências. Para quê? Para integrar essas energias dos seus akashas aos poucos e assim tornar o corpo físico mais potente. Por quê? Ascensão. Esse é o nosso objetivo e sempre foi ao descermos para o exercício da vida humana. Onde estão minhas lembranças estelares? Bati o dedo aqui, gente. Volta. Vamos lá. Onde estão minhas lembranças estelares? No seu espírito ou alma, ou centelha. Vocês já viveram e conhecem outras raças e planetas. Muitos desses seus conhecidos estão aqui e são os seus. E são o seu protetor, anjo de guarda ou professor. O seu mestre está aqui. E onde estão minhas lembranças de vidas passadas humanas? Dentro de você, em conexão com a caverna de cristais. À medida que você evolui em potência física e consciência, essa energia é ativada em você e suas memórias vêm à luz. Você vai ter isso aos poucos, mas o efeito em você é admirável. Saúde, alegria, paz, amor, sabedoria, confiança. À medida que isso vai se ampliando, você se torna clarividente e telepata. E o que isso me traz de bom? Abre aspas. O ser humano conhece e vê em torno de 12% da realidade material. Alguns clarividentes veem em torno de 50% a 55%, fecha aspas. O impacto disso é forte no início dessa ampliação. Você vai ver e escutar coisas que não são nada agradáveis, mas isso faz parte, e conhecendo a realidade, podemos atuar muito mais fortemente. Ao saber, pela visão do invisível, ou seja, a realidade, você sai fora completamente da dualidade verdade versus mentira. E isso por si já muda tudo em você. Todos vocês estão indo para esse caminho e vejo que muitos estão adiantados. Apenas olhem para o seu passado de 10 anos e vejam vocês hoje. Conseguem ver-se daqui a 10 anos? Saber quem vocês serão? Eu afirmo a você, abre aspas, você estará num nível de consciência e energia que trará para você, a família, seu mestre, as estrelas. Isso não é ficção ou ilusão, isso é ampliar a visão e a concepção de si e da vida, fecha aspas. Você trabalhou muito para chegar até aqui. Sabe o que é iniciar uma série de vidas humanas começando do zero absoluto? Sem informação alguma sobre o ser humano? Exercer a vida humana sem referência alguma? Vou confessar algo a vocês, sempre no intuito de ajudar. Abre aspas. A primeira descida humana, nós parecíamos que estávamos andando pela primeira vez de patinetes. Nós olhávamos e, entre aspas, detestávamos estar humanos. Era tudo muito rudimentar. As primeiras 7 experiências vivemos em média 25 anos. Superada essa fase, começamos outra. Nós, pelo propósito em estarmos aqui, iniciamos uma outra fase de 7 dias em um nível bem elevado. Por isso, nessa vida, você vê e sabe coisas que outros irmãos ou desconfiam, ou não sabem, ou estão desfocados da realidade da Terra e da raça humana, fecha aspas. Vocês são diferenciados, saibam disso. Abençoados sejam vocês, suas famílias, seus esforços. Sem vocês seria muito mais difícil, mas seria, porque assim foi determinado. Bruno Arauto da Realidade, dia 15 de abril de 2025, autoestima. Então, essa é uma questão, né, que muitas vezes coloca as pessoas numa busca muito grande, né? A origem, a família estelar, a busca por essas informações é muito grande. E eu sou aquela pessoa que realmente acredita que tudo vem no momento que a pessoa está apta para lidar com aquelas informações. Agora, há informações que chegam e que, ao invés de trazer clareza, acabam, parece que, colocando numa certa confusão ainda maior. Mas eu acredito que o processo é esse.
Porque é como se fossem peças de um quebra-cabeças. Então chegou essa informação aqui, fica aquela coisa, né? Puxa, você já estava meio esquisito, agora então esquisitou de vez. Mas lá na frente chega um outro elemento. Então muitas vezes é preciso paciência. É preciso paciência. E tem um fator importante também. Eu acredito que você se colocar na posição de receber o que vem, mas ao mesmo tempo soltar, entrega para o universo. Vai vir. Se for, eu diria, se for para o seu bem, vai chegar. A espiritualidade tem uma visão que nós não temos. E aquilo que de fato é relevante, é importante, é benéfico para a gente, chega. Chega. Chega até para quem não busca. Que dirá para quem está buscando? Então, né, quando ele fala aqui no final que quando nós descemos pela primeira vez, a gente, né, não se sentia confortável no papel humano. Imaginem, né, seres que vêm de mundos não só espiritualmente, mas também tecnologicamente avançados, descer na Terra, vamos dizer, uma fase aí nos primórdios da Terra. Porra, deve ser um negócio complicado, gente. Deve ser um negócio complicado. Mas havia um propósito maior. Havia um propósito maior. E aqui estamos nós. Então esse texto do dia 15, ai meu Deus, saí aqui de novo. Autoestima. Agora a gente vai para um texto, o título é A Paz, o Amor, Eu, Deus, dia 17 de abril de 2025. Quando o excesso fala mais alto, a escassez aparece e expõe aquilo que não nos pertence. Quando a agitação fala mais alto, a paz deixa nosso ser. Sem paz, os problemas aparecem. Quando a frustração aparece, o amor se cala em nosso estar. Mesmo calado, eu não consigo me encontrar. Quando eu falo em excesso, não consigo me escutar. Não me escutando, eu não consigo me ver. Quando Deus fala mais alto em mim, tudo se transforma e muda. Então, finalmente, eu vivo em paz e em amor. Dias de oportunidades para podermos exercer nossa harmonia, nosso equilíbrio e usufruir das benesses do silêncio. Dele, ela, a natureza, a família. Aproveitem cada oportunidade que a vida vai proporcionar a vocês. Falem em paz, sorriem em alegria real, estenda a mão aos seus irmãos, se expresse com palavras doces e motivadoras para aqueles que vêm até você. Dias de conflito estamos tendo e isso vai aumentar até o último fio da corda arrebentar. Está próximo. Sentimos o cansaço do trabalho e das emoções mais pesadas. Sabem aquela brincadeira de criança, entre aspas, para os da minha faixa etária, chamado cabo de guerra? Então, ganhamos. Mas estamos cansados, as mãos doloridas, os pés inchados de fazer tanta força. Mas sempre havendo um mas em tudo, ganhamos. Lembrem-se de não ufanar ou cantar vitória, desprezar aquele derrotado ou se vangloriar por seu ato. Antes de tudo e mais nada, a luz deve vencer dentro de nós e de nós para tudo e todos. Um doce e suave feriado a você, suas famílias, seus amigos e seus não tão amigos. Todos são nossos irmãos, mesmo que alguns perderam no cabo de guerra. A guerra acabou, a paz reina, o amor impera. Eu sou feliz e saudável e ele e ela está conosco. Quem pode ir contra nós? Bruno, arauto da paz e do amor, texto que ele publicou aqui na véspera, né, do feriado. Quando o excesso fala mais alto, a escassez aparece. O equilíbrio é tudo. O que excede de um lado, falta do outro. O caminho do meio é sempre o caminho mais indicado. Quando eu falo em excesso, não consigo me escutar. Quem trabalha com a coisa da escuta, né? Como às vezes essa coisa de falar, realmente dificulta a pessoa de se ouvir.
mas muitas vezes é o momento que ela precisa externar, até para tirar do mental, aí eu tô falando como terapeuta, tirar do mental aquela bagunça que está lá dentro, e aí sim ela ter condições de voltar para o eixo. Quando Deus fala mais alto em mim, tudo se transforma. Ah, mas não tenha dúvidas. E para Deus falar em nós, muitas vezes a gente precisa tirar esse excesso que está aqui dentro e que toma conta de todos os nossos espaços. Ele habita dentro de nós, é óbvio, mas às vezes a gente não ouve, porque a gente está tão perdido e a gente vê, ouve, fala, sente tantas coisas que não permite que Deus fale conosco. Então é importante esse exercício de parar, respirar, se conectar para poder ouvi-lo. Nós estamos aí diante de momentos cruciais, né? Da nossa história, da história da humanidade, da Mãe Terra, mas a gente sabe que esses momentos são necessários e a gente já está aguardando há muito tempo. Ele falou aqui do cansaço, eu gostei da analogia dele, o cabo de guerra. Então a mão está cansada, os pés cansados de fazer aquele esforço, mas a gente já puxou essa corda. A gente, como ele disse, né, muito bem lembrar também, não tem que cantar vitória antes do tempo, mas a gente já sabe qual é o final desse filme. Esse cantar vitória não é nem o cantar vitória, é não depreciar o outro lado, querer humilhar o outro lado. Isso não é tarefa de quem trabalha para a luz. A cada um segundo as suas obras. Mas sem dúvidas, essa batalha toda, né, como eu disse, nos esgota, mas a gente sabe que ela realmente está chegando ao fim. Próximo texto do dia 23 de abril de 2025, o título é exatamente esse, Nosso Momento em 23/4/2025. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que dias, não? Que velocidade na vida e nos fatos da vida. A ampliação do nosso trabalho está abrindo inúmeros focos de luz onde havia nuvens. A tempestade foi grande, ainda temos focos dela e estamos agindo nesses pontos escuros. Cada período que ultrapassamos em termos de energia, ancoragem dos novos códigos de luz que irão reger a vida terrena, fico mais alegre e feliz porque as profecias estão se cumprindo. Rápido? Demais. Mas isso se deve ao fato desse trabalho ter iniciado há muito tempo atrás e agora está na sua parte final. Tenho tido muita informação a respeito da GESARA, das novas tecnologias em termos gerais e a exposição da história da raça humana sendo passada limpo. Eu recebi inúmeras mensagens sobre a morte do Papa. Eu não tenho interesse em nada do que se comenta sobre ele, porque eu já falei muito sobre isso quando o original partiu. O que me interessa é o desdobramento disso e o futuro das religiões. Teremos muita novidade e encaminhamentos. Aliás, eu profetizei algumas vezes que em 10 anos não teremos mais religiões. A luz é a própria visão daquilo que é, e cada um de vocês verão aquilo que é, de fato e diretamente, sem precisar de representantes de Deus. Outro aspecto importante é a saúde física e emocional. Tenho visto diariamente desequilíbrios e desarmonias que causam esses transtornos, comumente chamados de doenças. E a tônica está sendo estômago e intestino, dificuldade de digerir as informações, incoerência entre o que eu penso e falo, ressentimentos e vitimizações, ou a não aceitação de si e o momento de si agora. E o grande vilão disso, julgamentos. Como a vida se encaminha mais rápido que eu imaginava em luz, isso está causando a aceleração dos problemas pelas resistências, não aceitações, bloqueios ou simplesmente, abre aspas, eu quero que as coisas continuem do jeito que sempre foi porque eu sempre vivi bem. Fecha aspas. Impossível isso. A mudança ou a transição atual está causando a autodoença imune ou a autocura. Qual é meu foco? O que eu tenho pensado, falado e agido do dia 1/1/2025 até agora? O que eu mudei de fato? Novamente sugiro fortemente que se cuidem e cuidem de suas famílias. Ambiente harmônico, agradável, carinhoso e pacífico é o começo. Depois, a compaixão, benevolência e o não julgamento.
adocicam a sua vida e de sua família. É esse exercício e prática de viver que está trazendo saúde, abundância e prosperidade. Gradativamente, isso vai chegar a todos que estão nessa frequência. Se alimentem saudavelmente, tomem bastante água, vigiem pensamentos, criem mantras positivos a você, caminhem ou corram ao sol sem protetor solar e sem óculos escuro e busquem respirações que acalmem o mental. Abre aspas. A hora de sermos faróis é agora. Acenda sua luz e seja, fecha aspas. Abençoados sejam vocês, suas famílias, suas presenças, seu trabalho e seu esforço. Sem vocês aqui, unidos e vivendo como uma família crística em exercício da vida, seria mais difícil. Mas seria, porque assim é. Mas seria, porque assim foi determinado por ele e ela. Bruno Arauto, pacificamente saudável. Ah, gente, não há dúvidas da velocidade com que as coisas estão acontecendo, meu Deus do céu. Mas, na verdade, esse é um trabalho realmente já iniciado há muitíssimo tempo e que agora, essa é a minha leitura, segue de fato para o desfecho. E o desfecho está bem, eu diria... Como é que fala quando você assiste um filme assim? Nossa, alucinante, eu acho que é a palavra. A questão do Papa, né? Eu também não vou falar, até porque vocês já sabem qual é a minha opinião a respeito disso, né? Para mim, retiraram, né, o verdadeiro, já não está há muito tempo. Mas há quem acredite, né, em todo aquele teatro que está acontecendo daquele lado, aliás, que já aconteceu. Muito já foi falado que seria o último, que haviam profecias, que esse seria o último, piriri, pororó. É óbvio que as religiões daqui a um tempo deixarão de existir, isso é fato. Porque a ligação é direta. É Deus e eu e Deus. Como Ele nos ensinou. Então, à medida que a gente vai expandindo a consciência, acessando o que nós somos, a gente vai percebendo que realmente essa conexão ela é muito real. Esses grandes mestres da humanidade que aqui estiveram, muitos estão, eu diria, ou alguns estão, insistem nisso. Que a gente se abra para estabelecer essa conexão direta com Deus, com Ele e ela, né? Como diz o Bruno. Sem dúvida nenhuma, muitas mudanças estão acontecendo, inclusive individualmente falando. A gente precisa se observar, ele falou aqui dos desequilíbrios de saúde, né? Especialmente o pessoal passando por muito problema na área de estômago e intestino. E aí ele faz uma analogia com a dificuldade de digerir as informações, a incoerência entre o pensar e falar, por isso que o pensar, você pode pensar uma coisa e dizer outra, essa incompatibilidade, eu diria, consciencial, certamente uma hora vai levar a algum tipo de problema. Ressentimentos, vitimização, esse negócio de não aceito do jeito que eu quero, não tenha dúvidas que isso não vai dar certo. Não é o que você quer. É o que você quer, é óbvio, você é criador da sua realidade. Mas um plano coletivo, global, não vai te agradar. Só porque você quer isso. Mas sempre foi assim. Não quer dizer que tem que continuar sendo. Mudanças abrem grandes possibilidades. Por isso que muita gente sofre, a tal da resistência realmente, né? O quanto ela coloca as pessoas em estado de sofrimento e elas muitas vezes não percebem. Então, assim, aqui eu gostei desses questionamentos que o Bruno trouxe. A mudança ou transição atual está causando a autodoença imune ou a autocura. A gente precisa começar a olhar para isso com mais seriedade. É auto, é comigo. Eu gero a minha doença, minha não, eu gero a doença em mim ou eu gero a cura em mim. O que eu estou gerando? Né? O que eu tenho pensado, falado e agido desde o dia 1º de janeiro de 2025, né? Que é sempre aquele dia de grandes mudanças. Então a gente precisa de fato assumir o poder, assumir a consciência do que eu sou, de que sim, eu crio a minha realidade, mas eu estou inserida
num plano divino que é muito maior. E que eu posso sim ser um instrumento de colaboração. E me jogar nesse fluxo, né? Vitor fala muito do fluxo, na crista da onda. Eu não vou impedir o que vai acontecer, como ninguém pode impedir o que vai acontecer. O que a gente precisa é fazer as correções internas. Essas só dependem de nós. Então esse texto do dia 23 de abril, e eu vou encerrar aqui com esse texto agora do dia 28, na verdade hoje é dia 28, eu estou fazendo a gravação exatamente no dia 28 do texto Abril. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Semana iniciando e o mês de abril finalizando. Está sendo um bom e belo mês, apesar de alguns momentos cansativos. Nosso trabalho continua firme e forte. Meus irmãos continuam a ampliar suas consciências para a realidade, deixando para trás a dualidade estática, verdade versus mentira. Informações sendo confirmadas apontam para as profecias de Terra Brasilis como sendo a pátria do futuro, celeiro do planeta e pátria da honra, do respeito e da solidariedade. Investimentos da Gesara neste solo estão sendo programados e alguns já iniciaram. Novidades tecnológicas estão sendo anunciadas antes do prazo previsto por mim, que é agosto deste ano. Isso mostra que já estava tudo feito e construído, apenas aguardando o momento ideal para ser divulgado. E todos aqueles aparatos tecnológicos que trarão benefícios e qualidade de vida à raça humana estarão sendo massificados. O caminho aponta para a gratuidade futura. As energias da Terra estão mais fortes. Os processos geológicos estão avançando. A nova Terra está efetivamente se preparando para a nova era. O teatro acabou. O castelo de sombras ruiu. Eles continuam em pé e alguns aprontando das suas, porém com menor eficiência e resultados. Estamos aglutinando-os, permitindo que eles realizem o trabalho entre eles. Nós, em silêncio, olhamos e aprendemos o que é um ser de sombra realmente. O futuro pertence aos otimistas porque onde há amor, não há dor. Em frente, saboreando a vida e exercendo nossa vida em acordo com o propósito. Sermos crísticos. Abençoada semana a todos vocês. Obrigado por suas manifestações, obrigado por suas presenças aqui neste momento. Sem vocês seria mais difícil, mas independentemente da vontade de qualquer um, a determinação dele e ela é que tem poder. Que a paz e o amor estejam em suas vidas e na vida do seu lar. Está feito por nós, Bruno, o Arauto da Paz. Então, este aqui até então é o último texto publicado pelo Bruno, hoje, dia 28, né? Esse vídeo vai subir no dia 30, quarta-feira, e nós estamos vivendo um momento onde a Europa está no escuro. É claro que eles vão culpar o Sol, a Lua, as estrelas, os ventos, enfim, a gente já está falando de ataque cibernético, que a Rússia que detonou tudo lá. Nós sabemos que existem fortes apontamentos para essa questão de queda de comunicações, de energia. A gente precisa estar preparado, de fato, e a gente sabe que infelizmente isso gera grandes transtornos, mas os sistemas precisam ser desligados para que o sistema, digamos assim, correto passe a atuar. Esse texto do Bruno, né, falando aí do fechamento de abril, abril foi um mês altamente intenso. A gente viu muita coisa acontecer a nível Brasil, a nível mundial. As energias... Gente, vocês têm acompanhado a menina Schumann? Menina Schumann nunca mais caiu. Menina Schumann ontem, dia 27, estava em 93. 93. Ela fica nessa casa 30, 20, 50, 70, 60, 20, 30. Ela não caiu mais. Isso para mim é um sinal claríssimo dessa elevação de frequência que nós estamos emitindo e que, obviamente, Gaia também realiza aí o seu trabalho, né? De ativação, de limpeza, de tudo aquilo que necessita ser realizado nesse processo final. Então aqui, crianças, eu nem sei quantos textos foram aqui do Bruno. Esse último do dia 28 de abril, eu encerro esse vídeo que deve ter ficado aí quase 50 minutos, de fato. Mas eu achei bacana trazer alguns textos, eu falo muito dos textos do Bruno, nem todos eu vou conseguir trazer para cá, de fato. Muita gente não tem conta no Facebook, então aqui eu fiz uma mescla de textos com comentário,
e sem comentário, e eu volto, né, num próximo conteúdo. Daqui a alguns dias eu volto aí com mais materiais do Bruno Gessinger, a quem eu mando meu abraço e agradeço mais uma vez pelo seu trabalho, meu querido. Um beijo também para o pessoal do grupo, né, Faróis de Luz, que tem também aí trabalhado, né, formado aí essa egrégora, nessa sustentação energética que a gente tem experienciado e tem sido chamado, inclusive, ao trabalho, a ancorar essa energia para esses momentos tão decisivos que nós estamos vivendo. Certo, crianças? A gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.